Muito bem, meus amigos, hoje falaremos sobre a gloriosa noite republicana ontem na Casa Branca, quando Donald Trump aceitou oficialmente ser o candidato do Partido Republicano às próximas eleições. E você ouvirá algumas vezes a palavra patriota. Pois bem, patriota nos lembra algo importante. Nos lembra que podemos nos tornar membros patriotas da Brasil Paralelo e ter acesso a todo o seu conteúdo exclusivo. Os principais, os mais bem feitos, os mais importantes documentários produzidos no Brasil sobre a realidade brasileira nos últimos anos. Por R$10 mensais, você pode se tornar membro patriota da Brasil Paralelo. E se você se tornar membro por este canal, você estará ajudando, evidentemente, este canal. E é muito simples de se tornar membro patriota da Brasil Paralelo por este canal. Basta você vir aqui logo abaixo deste vídeo, logo aqui, e clicar neste link. Clicando nesse link, você pode fazer tornar-se membro e estará, claro, ajudando também o canal Professor Belém. Bom dia, hoje sexta-feira, 28 de agosto de 2020, sexta-feira, a semana simplesmente voou, meus amigos. Bem, agora é oficial. Donald Trump é candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Claro que ninguém tinha dúvidas que seria Donald Trump, mas ontem ele foi convidado oficialmente pelo Partido Republicano na quarta noite da convenção partidária na Casa Branca a ser o candidato oficial do partido às próximas eleições. E claro, Trump aceitou. Mas a noite foi um grande barato. Além da liturgia partidária, além da liturgia do convite a Trump pelo partido, a noite foi magnífica. Trump fez um discurso demolidor no gramado sul da Casa Branca. A noite também contou com outros discursos. Muitas autoridades partidárias, como Rudy Giuliani, por exemplo, pessoas empolgadas com o convite de Trump e todos unidos numa só clave: a reeleição, a vitória de Trump sobre Biden. Bem, os discursos foram variados, mas, claro, o de Trump foi o principal. Mas aconteceram coisas um pouco curiosas, como, por exemplo, a fala de Mitch McConnell, o senador, o líder da maioria no Senado, senador republicano. Ele disse, isso antes do discurso de Trump, os democratas querem dizer que tipo de carro você pode dirigir. Ele fez uma alusão, por exemplo, aos carros elétricos. Só carros elétricos. Não se pode mais usar uma caminhonete diesel, por exemplo, para os democratas, porque isso acabaria com o planeta e, de quebra, roubaria a infância da menina Greta lá na Suécia. Quais fontes de informação são confiáveis? Aqui, por exemplo, para a esquerda, só o Globo é confiável. E até mesmo quantos hambúrgueres você pode comer. É claro que a plateia veio abaixo, porque é exatamente isso. Os democratas lá nos Estados Unidos, como a esquerda, via de regra, é muito chata. Foi o que McConnell colocou em poucas palavras. Mas a fala de Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York, hoje advogado pessoal de Donald Trump, na fala de Giuliani, ouviu-se que Biden é um cavalo de Troia para toda a esquerda e seu partido. E ele disse também que não deixe, melhor dizendo, que os democratas façam à América o que fizeram com Nova York.
Os democratas estão pedindo que você vote em um candidato obviamente defeituoso. Ele fez uma alusão ao fato de que muita gente tem comentado que Biden não está batendo bem da caçuleta. Isso a gente conhece muito bem também por aqui, porque já tivemos uma presidente que falava coisas um pouco estranhas para um cidadão normal. Mas enfim, o que todo mundo queria mesmo era ouvir Donald Trump. E ele falou, e falou muito, e falou sobre muita coisa. Por exemplo, ele começou condenando Biden. Ele disse que Biden é um fantoche de socialistas e anarquistas. Joe Biden é fraco, disse Trump. Ele recebe suas ordens de hipócritas liberais ou de liberais hipócritas que simplesmente destroem as suas cidades. Ninguém estará seguro na América de Joe Biden. Minha administração sempre estará ao lado dos homens e mulheres responsáveis pela aplicação da lei. Seu voto decidirá se protegeremos os americanos cumpridores da lei ou se daremos rédea solta aos violentos anarquistas e agitadores, disse Trump. Ele disse também que, em vez de seguir a ciência, Joe Biden quer infligir uma paralisação dolorosa em todo o país. Sua paralisação infligiria danos inimagináveis e duradouros às crianças, às famílias e aos cidadãos de todas as origens de nosso país. O custo da paralisação de Biden, ele está se referindo, por exemplo, ao fato de Biden, a política da esquerda em relação à pandemia. Ele diz: o custo da paralisação de Biden seria medido pelo aumento de overdoses de drogas, depressão, alcoolismo, suicídios, ataques cardíacos, devastação econômica, perda de empregos e muito mais. O plano de Joe Biden não é uma solução para o vírus, mas sim uma rendição ao vírus. Ele estava naturalmente sugerindo que, se Biden estivesse agora no poder, a América simplesmente estaria destroçada irremediavelmente quebrada, com um povo acuado, prisioneiro, provavelmente, em suas próprias casas, aumentando o número de suicídio, alcoolismo, overdose de drogas e assim por diante. Foi esse o momento bastante duro do discurso de Trump. Mas, se olharmos com atenção como a esquerda tem tratado a população nos estados em que comanda, vemos que não está Trump nem um pouco fora da realidade. Basta ver aqui como governadores de alguns estados trataram o povo, à base de porrada, gravatadas, truculência, prisão, humilhação e assim por diante. Espero que os brasileiros não esqueçam como foram tratados por seus prefeitos e governadores aqui logo ali na frente, nas próximas eleições. Bem, Trump continuou dizendo sobre Biden que ele pegou doações. Aqui ele faz uma alusão ao fato de ter entrado na política. Por que ele, Trump, resolveu entrar na política? Ele disse que Biden pegou doações de operários durante 47 anos. Pegava as doações, abraçava os operários, beijava os operários, dizia aos operários que sentia a sua dor, só que em seguida voltava para Washington e enviava seus empresários, seus fabricantes para fora do país, para a China, para terras distantes, e, ao mesmo tempo, terceirizavam o sonho dos americanos, terceirizavam seus empregos, abrindo fronteiras e enviando seus filhos e filhas para guerras
intermináveis, guerras sem fim, guerras que nunca terminaram. Ele estava dizendo exatamente que o que aconteceu na América, postos de trabalho foram fechados, empresas foram transferidas para a China e outros países, guerras, participação em guerras no Oriente Médio, guerras sem fim no Afeganistão e assim por diante, e os empregados, ou melhor dizendo, os desempregados, vendo seus sonhos irem por água abaixo, enquanto a fronteira, principalmente a fronteira sul, praticamente jogada às moscas. Claro que os Estados Unidos, nem na era Obama, abriu oficialmente suas fronteiras, mas todo mundo passava a hora que bem quisesse, alimentando a economia dos coiotes, dos traficantes de pessoas, e fazendo com que entrasse uma grande quantidade de mão de obra escrava, principalmente para trabalharem nas fazendas do sul dos Estados Unidos, e depois esses mesmos acabavam, os que sobreviviam, claro, acabavam se tornando eleitores democratas. Foi mais ou menos essa a alusão que fez Trump à política democrata. Ele também, sobre Biden, disse que o mesmo pegou as doações de operários durante 47 anos, porque ele faz uma referência aqui a toda a vida política de Biden, principalmente servindo-se de sindicatos, dando abraços e beijos, fazendo promessas, mas que nunca se cumpriram. E isso, segundo Trump, o motivou a entrar na política. Ele disse que concorreu à presidência porque não pôde assistir a essa traição ao povo americano. Traição com outros países que se aproveitaram do comércio americano, das fronteiras americanas e da política externa e da defesa nacional dos democratas. Ele disse também sobre Biden que fez Trump, fez mais pela comunidade negra do que Biden em 47 anos de vida pública. Só que, prometeu Trump, o melhor ainda está por vir. Bem, o ponto alto do discurso veio quando Trump disse que nossos filhos precisam saber a verdade. Ele disse: queremos que nossos filhos e filhas saibam a verdade. A América é a maior e a mais excepcional nação da história. Nosso país não foi construído pela cultura do cancelamento. Nesse caso pode ser traduzido pela cultura do lockdown, por exemplo. Códigos de fala, aqui o politicamente correto, e conformidade esmagadora, o coitadismo, o vitimismo. Vou repetir, nosso país não foi construído pela cultura do fique em casa, do lockdown, do politicamente correto e do coitadismo, do mimimi, do vitimismo. Não somos uma nação de espíritos tímidos, somos uma nação de patriotas americanos, ferozes patriotas americanos, orgulhosos e independentes. Ele também desejou que todas as crianças da América saibam que fazem parte da mais emocionante aventura da história da humanidade. Ele disse: não importa de onde vem a sua família, não importa a sua origem, na América qualquer um pode subir na vida. Com muito trabalho, dedicação e empenho, você pode alcançar qualquer objetivo e realizar todas as suas ambições. Foi ovacionadíssimo, porque aí está uma verdade. Com trabalho, com suor, com dedicação, na América qualquer um pode crescer na vida. Ou é mentira? Muito bem, para terminar, ele disse:
Ele prometeu restaurar a educação patriótica em todas as escolas e, abre aspas, sempre proteger a liberdade de expressão nas universidades. O que hoje parece impossível, porque as universidades estão todas, obviamente, na mão da esquerda, que não admite o contraditório. Lá, nas universidades americanas, como cá, só se pode pensar de um modo, o modo marxista, dolorosamente marxista. Bem, Trump também falou sobre o Oriente Médio. Ele disse que o Oriente Médio estava um caos quando assumiu a presidência. Ele disse que retirou-se do acordo com o Irã e, ao contrário de presidentes anteriores, manteve sua promessa de transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, depois de falar sobre o primeiro acordo de paz no Oriente Médio em 25 anos e obliterar o ISIS e cancelar o CPF de Bagdad, al-Baghdadi e Soleimani do Irã. Ele disse também que, ao contrário de administrações anteriores, manteve os Estados Unidos fora das guerras, o que é verdade, e reafirmando a importância dos militares para o governo americano, e passou os últimos 4 anos revertendo os danos que Biden causou nos últimos 47 anos, voltou a se referir a Biden. Ele disse que Biden apoiou o NAFTA, apoiou a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, o que levou os Estados Unidos a perderem 1 entre cada 4 empregos na indústria. Ele disse que os eleitores em Rust Belt não queriam ouvir as palavras vazias de Biden sobre empatia. Eles queriam seus empregos de volta, e foi o que ele fez na presidência. Deu os empregos de volta. Ele disse também que Biden opôs-se ao assassinato de Bin Laden e aplaudiu a ascensão da China no cenário internacional. Ele disse que a China possuirá nosso país, possuirá os Estados Unidos, se Biden for eleito. Ele disse com base em informações que a China quer que Biden vença, o que evidentemente ninguém duvida, já que a China, convenhamos, não morre de amores por Trump, nem cá por Bolsonaro. Trump também disse algo muito importante, que a velha política de Washington não o suporta, porque ele fez algo inédito na história da presidência americana. Ele cumpriu todas as suas promessas de campanha. Ele estava se referindo ao Deep State. O Deep State não o suporta, porque ele fez algo que ninguém fez na política americana até hoje: cumprir todas as promessas de campanha. E isso mexeu com a política internacional. Quantos presidentes não se envergonharam nos primeiros 100 dias, depois dos primeiros 100 dias de Donald Trump? Estava ali pela primeira vez um político que não tinha histórico de político, cumprindo todas as suas promessas de palanque. Algo realmente inédito. Esperamos que cá também o nosso presidente cumpra todas as suas promessas, o que, aliás, tem feito até agora. Muito bem, meus amigos, essa foi a noite, um resumo da noite republicana. Donald Trump é o candidato oficial e passará como um rolo compressor sobre Biden, muito mais do que aconteceu na eleição passada. Vozes dentro da política dizem que Biden será protegido ou guardado no porão pelos democratas porque não pode se expor, já que está mesmo um tanto quanto abilolado. É esperar para ver. O fato é que tentarão destruir Donald Trump, sim,
não pelas vias políticas. Isso, claro, a Casa Branca já sabe e sabe que precisa ficar muito, mas muito atenta. Há poucas quadras da Casa Branca, novamente o Black Lives Matter se reuniu na praça Black Lives Matter para protestar de um jeito, claro, bastante delicado. É isso aí, não esqueçam, à noite nós estamos todos os dias no canal Brasil Agora, um jeito um pouco diferente de dar a notícia do dia. Nós voltamos à noite lá no canal Brasil Agora com Lucimar Neiver, aqui nessa mesma bancada. Espero vocês lá. Até depois.